hoje o tema e a gente vai falar os 5 erros mais comuns no tratamento da osteoporose. Então, boa noite aí para quem está entrando. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eric Trovão, né? Eu faço parte aqui, sou um dos editores aqui do Endocrino Papers, né? E a gente tem sempre esse objetivo de estar trazendo para vocês atualização sobre endocrinologia, seja para um médico já especialista, seja para um médico generalista, ter sempre uma noção e também poder, assim, ter essa interação com a gente, poder tirar dúvidas, né? E durante a live hoje, eu selecionei alguns erros comuns que eu vejo na prática clínica, né? Que eu vejo paciente vindo, às vezes chega para a gente referenciado e a gente vê aquele determinado erro com mais frequência. Claro que eu não estou me baseando aqui num estudo que avaliou quais são os erros mais comuns no tratamento da osteoporose. É muito da minha visão, né? Então eu só selecionei 5 erros e a gente vai citando esses erros e aproveitando para aprender junto em cima desses erros que a gente tem visto na prática clínica, em algumas condutas, em algumas situações, tá? Então é uma forma de a gente aprender, né? Aí muitas vezes a gente sabe, né? Quando a gente vê o erro, discute sobre o erro, a gente acaba fixando melhor, a gente acaba ganhando novo conhecimento ali que vai ser útil para a gente, vai ser útil para o nosso paciente. Então, em osteoporose, infelizmente, a gente nota que é uma doença ainda é subestimada, né? Então, a morbimortalidade associada à doença ainda é subestimada entre os profissionais de saúde e ainda há muito erro no tratamento, né? Há um olhar muitas vezes simplista sobre o tratamento da osteoporose, né? Então a gente precisa, como eu vou mostrar ao longo aqui dessa live, individualizar esse tratamento, né? E existe algumas condutas, né, que são erros bem bobos, bem simples e que dá facilmente para a gente corrigir, né? Muitas vezes são erros que são cometidos realmente porque nunca foi falado para vocês nunca leram em lugar nenhum, né? Às vezes, mesmo estudando algumas coisas da prática, acabam ficando de fora ali de um livro-texto, de uma diretriz que às vezes se aprofunda muito e às vezes deixa o básico de lado, tá? Então também tem muito isso, essa live, a gente tentar ver algumas coisas que não estão tão ali na cara no texto quando a gente estuda, né? Então vamos lá. Selecionei esses 5 erros. E qual é o primeiro erro que eu selecionei? O primeiro erro é não fazer busca ativa de fratura vertebral. É subestimar a fratura vertebral. É não entender que a presença de fratura vertebral pode mudar a minha estratégia terapêutica. Então eu preciso saber sempre no paciente com osteoporose ou com osteopenia também entra aqui no bolo, se esse paciente tem ou não fratura. E para avaliar a fratura vertebral, não basta só perguntar ao paciente: você já teve fratura? O paciente vai dizer não. Aí você vai botar lá: o paciente não teve fratura, e aí vai tomar uma conduta terapêutica. Você precisa fazer a busca ativa da fratura e não se basear apenas na história clínica. Por quê? Porque a maioria das fraturas vertebrais são assintomáticas. A gente poderia dizer que 2/3 dos pacientes que fazem uma fratura vertebral osteoporótica não tem sintoma, não vai ter nenhum sintoma. E a gente só vai dar o diagnóstico se a gente fizer um exame de imagem e procurar nesse exame de imagem se há ou não fratura em alguma vértebra ou até em mais de uma vértebra, né? E fratura vertebral é o tipo de fratura mais comum na osteoporose. Então eu sempre tenho que me perguntar, o paciente está ali diante de mim, seja com osteopenia, seja com osteoporose, eu tenho que me perguntar: será que ele não tem uma fratura vertebral que é a mais comum e que geralmente é assintomática, né? E eu preciso saber disso, porque como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a presença e até o número de fraturas vertebrais pode mudar o tratamento, pode mudar a medicação que eu vou indicar para determinado paciente. Então, é preciso fazer sim essa busca ativa. Na osteopenia, por exemplo, vamos citar o exemplo de um paciente. O paciente chega para você, uma densitometria que mostra a osteopenia, e ele diz: nunca fraturei, né? E aí você calcula o FRAX, que é uma calculadora de risco, né, para avaliar o risco de fratura do paciente com osteopenia para decidir o tratamento. E o FRAX mostra que é baixo risco, você decide: não vou tratar. Só que aquele paciente tem uma fratura assintomática, e se você não fizer o exame de imagem, você não vai detectar a fratura. E a presença da fratura vai indicar o tratamento. Então, a presença de fratura nesse caso que eu citei vai
é determinado um caminho completamente diferente, né? Antes você não ia tratar o paciente com uma droga anti-osteoporose, você ia só suplementar cálcio, fazer vitamina D e acompanhar. A partir do momento que tem fratura, você vai fazer uma droga anti-osteoporose, seja ela qual for, certo? Então, ter ou não fratura muda a conduta, inclusive na osteoporose também, como eu vou falar daqui a pouco, porque dependendo da presença e do número de fraturas, eu vou escolher um medicamento diferente. Então, precisa fazer essa busca ativa, certo? E isso não tá claro quando a gente estuda, quando a gente vai para o livro, o texto, quando a gente vai até para as diretrizes, né? Existem sim alguns critérios que seria assim, absurdo você não pedir um exame de imagem, como por exemplo, paciente uso de glicocorticoide. Aí, a gente pode dizer que realmente, se você não pedir uma imagem de coluna, paciente usando cronicamente glicocorticoide, é um erro. Certo? Então é quase obrigatório você pedir essa situação. O paciente está referindo redução de altura, ou paciente que refere que já tem uma fratura vertebral, óbvio que você vai fazer um exame de imagem, ou um paciente muito idoso, homem acima de 80 anos, mulher acima de 70 anos, é obrigatório pedir. Isso não quer dizer que você não vai pedir em outras situações, em outros pacientes que tenham ali diagnóstico de osteopenia e osteoporose. Até porque, se até você olhando as diretrizes, vai mudar a conduta, se tem ou não tem, você só vai poder tomar uma conduta terapêutica se você souber se tem ou se não tem. Tá? E claro que vocês podem estar aí se perguntando, e como é que eu faço esse rastreio? Você pode fazer o simples, que é o raio-x de coluna tóraco-lombar. Tem que ver a torácica e tem que ver a lombar, certo? Pra gente ver se tem fratura vértebra torácica e vértebra lombar, certo? Existem outras maneiras, existe, por exemplo, um exame chamado VFA, que é a sigla em inglês para avaliação de fratura vertebral, que é feita pelo próprio densitômetro. Então, o paciente ali no densitômetro vai fazer a densitometria, vai fazer o VFA ao mesmo tempo, é 2 em 1, né? Todo densitômetro que se preza atualmente, né, faz VFA. Né? Não tem esse densitômetro que não vai fazer VFA. Então, sempre a gente pode pedir para ganhar até tempo do paciente, para ele não ter que ir fazer 2 exames, às vezes em 2 locais diferentes. Então, você pode fazer o raio-x ou o VFA. Em caso de dúvida, pode não ser uma tomografia de ressonância, enfim. Mas o básico é um raio-x ou uma VFA. E você tem, como eu falei, fazer essa busca ativa para poder você definir com mais segurança sua estratégia terapêutica. Então não esqueçam, fazer busca ativa de fratura vertebral, seja na osteopenia, seja na osteoporose. Ok? Esse é o primeiro erro. Né? Então, já peguei sim muito paciente que quando a gente pegava, nunca tinha feito um raio-x na vida, às vezes está tratando há anos com alendronato, quando a gente faz um raio-x, está lá a fratura. E que aí eu não sei nem quando é que foi a fratura, se foi antes do tratamento, se é durante o tratamento, né? Porque se o paciente fratura durante o tratamento, você já se alerta, será que está tendo falha terapêutica? Você precisa saber também se a fratura é de antes, se a fratura é durante. Então, é basal, no basal você já tem que ter isso, certo? No basal, você tem que fazer já uma busca ativa de fratura vertebral. Ok? Segundo erro. O segundo erro, que é um erro, eu diria, bem justificável, porque é uma conduta que se tem tomado mais recentemente, então nem todo mundo, assim, é tanta coisa para a gente se atualizar em medicina, né? E na própria endocrinologia, né, quem não lida tanto com metabolismo ósseo, acaba deixando passar. Que é não estratificar o risco de fratura do paciente. Hoje, quando a gente está falando de osteoporose, está acontecendo algo muito parecido que já aconteceu anos atrás com a dislipidemia. Né? Você olha o paciente com dislipidemia e você pensa, qual o risco de doença cardiovascular? E aí o que é que você faz com aquele paciente? Estratifica. Vê se o risco é baixo, intermediário, alto, muito alto. Né? Na osteoporose, a gente só tinha o paciente sem osteoporose, era baixo risco, ou intermediário, baixo intermediário. O paciente com osteoporose era alto risco. E pronto. Não é mais assim hoje em dia. Né? Aquele paciente com osteoporose que chega pra gente, eu tenho que me perguntar, ele é só alto risco ou ele é muito alto risco também? Então temos que individualizar o paciente com osteoporose. Nem todo paciente com osteoporose é igual ao outro. A gente tem pacientes com diferentes riscos e eu preciso separar esses riscos, o que é alto do que é muito alto, porque o tratamento vai mudar. O tratamento para o alto risco é um, o tratamento para o muito alto risco é outro. Certo? Então, no alto risco, eu posso lançar mão do bom e velho alendronato. Né? Vou lá, um alendronato ou um risendronato, ou se tiver contraindicação, um ácido alendrônico. Então, vou fazer os antirreabsortivos ali habituais. Agora, se é muito alto risco, aí esse paciente
tem indicação de começar o tratamento com uma droga anabólica, uma droga formadora de osso. E o antirreabsortivo, seja lendronato, seja outro que for, vai vir no tratamento sequencial. Depois que eu fizer o período de tempo de droga formadora de osso, e aí vai ter um ganho importante de massa óssea, aí eu começo o antirreabsortivo. Então vejam que mudou completamente a minha estratégia terapêutica, se ele é alto ou se ele é muito alto risco, né? Então eu preciso sempre perguntar, ele é só alto mesmo ou ele é muito alto? A gente tem inúmeras diretrizes, né, tentando definir o que seria o muito alto risco. Elas são todas consensuais? Todas falam a mesma língua? Não. Né? Existem coisas bem consensuais, mas existem também certas disparidades. Né? Ainda há aí um certo ruído de comunicação e nem toda diretriz diz a mesma coisa. Mas a gente já tem uma diretriz brasileira, publicada no final do ano passado pelo Departamento de Metabolismo Ósseo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, excelente por sinal, tá lá desenhando bem direitinho o que seria aquele paciente classificado com muito alto risco, certo? E uma das definições de muito alto risco, e essa aí é praticamente comum a todas as diretrizes, é presença de 2 ou mais fraturas. Certo? Então, mais uma vez, fazendo um link com a primeira coisa que eu estava falando, tem que saber se teve fratura vertebral ou não. Né? Porque, por exemplo, a paciente chegou ali para você e com osteoporose teve uma fratura, sei lá, de rádio distal. Então, se você fizer a busca ativa de fratura vertebral e achar uma fratura vertebral, ela já tem 2 fraturas. Ela já mudou automaticamente de alto risco para muito alto risco. Eu mudei meu tratamento, eu vou ter que fazer uma droga anabólica. Certo? Ou se ela tiver 2 fraturas vertebrais. 2 fraturas vertebrais já contam como 2 fraturas. Então, 2 ou mais fraturas é igual a muito alto risco. Esse é meio consensual. Outra coisa meio consensual é o paciente que fraturou há pouco tempo, principalmente se foi uma fratura vertebral ou fratura de quadril, que são as fraturas assim, com mais morbidade, com mais mortalidade associada. Então, se teve uma fratura nos últimos 2 anos, é uma fratura recente, o que eu considero fratura recente? Algumas diretrizes colocam 1 ano, outras diretrizes 2 anos. Se tem uma fratura recente, esse paciente que chegou para mim agora, virgem de tratamento, ele é candidato à droga anabólica também. Ok, se você não tiver acesso, vai fazer o que você tiver acesso. Vai depender muito de onde você está. Vai depender muito se a cidade que você trabalha fornece no SUS para o paciente ou não, porque o anabólico é um tratamento caro. Mas se você tiver acesso, está errado não fornecer ao paciente. Se você não tem acesso, beleza. Você vai fazer o que tem, que é melhor que nada. Mas se tem acesso, você tem que disponibilizar esse tratamento para o paciente. Então, 2 ou mais fraturas, ou fratura recente, principalmente se for fratura vertebral ou fratura de quadril. Outro critério seria o paciente que tem uma fratura só em vigência de glicocorticoide. Gente, glicocorticoide é um terror para o osso. Né? Tem coisa pior para o osso do que um glicocorticoide. Ele praticamente age de forma negativa em toda a fisiopatologia, em toda a fisiologia, digamos, em toda a fisiologia do metabolismo ósseo, de forma negativa. É um desastre. Né? Então, se você fratura em vigência de glicocorticoide, automaticamente esse paciente já pula para muito alto risco. E aí, candidato à droga anabólica. E outro critério seria o T-score. Né? O T-score -3 para baixo. Algumas diretrizes já consideram que basta isso. Teve um T-score menor que -3, já é muito alto risco, tem que fazer droga anabólica. A brasileira, eu acho que foi mais sensata. E ela pegou, não, o T-score de -3 para baixo, você vai ver se ele tem algum outro critério que puxe ele para muito alto risco. Então não basta ter só alteração do T-score. Teria que ter um T-score muito baixo, com idade acima de 65 anos, com a presença de pelo menos uma fratura, em vigência de glicocorticoide ou no paciente que você classifica como alto risco de queda. Então, é um paciente que tem um T-score já muito baixo e que já tem um outro fator de risco, seja idade, seja uma presença de uma fratura, seja glicocorticoide, seja alto risco de queda, que ele diz, esse paciente eu tenho que ser mais intensivo com ele, o meu tratamento tem que ser mais intensivo, então eu vou para a droga anabólica. Né? Então, a mensagem é, para eu tratar de forma correta o paciente, eu tenho que estratificar o risco. Osteoporose, hoje, deu o diagnóstico, o próximo passo antes de decidir o tratamento é estratificar o risco.
Estratificou. É alto, é muito alto, eu escolho se eu vou para um antirreabsortivo, um bisfosfonato, oral mesmo, alendronato, risendronato, ou se eu vou primeiro começar com uma droga anabólica, certo? Então, não cometa esse erro. Se vocês moram num lugar que fornece anabólico pelo SUS, vocês podem sim, vocês devem sim, naquele paciente com muito alto risco, fornecer a terapia anabólica para o paciente. Né? Felizmente, aqui em Recife, a gente tem esse fornecimento, né? E aí a gente, no meu ambulatório mesmo, no Hospital das Clínicas, sempre o paciente chega, classificou com muito alto risco, igual a droga anabólica, a gente já pede, o paciente consegue, ainda bem está conseguindo, e a gente está conseguindo fornecer esse tratamento melhor para o paciente, certo? E mesmo que você não tenha como fornecer, estratifique. Porque mesmo que você, eu vou tratar igual, vai ser alendronato independente, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Mas você vai ser mais atento a esse paciente, né? Você vai vigiá-lo de mais perto, as consultas devem ser mais frequentes, o foco na prevenção de queda vai ser maior, né? Então você vai ter um olhar diferenciado para esse paciente com muito alto risco que você está tratando. Então não esqueçam de estratificar os seus pacientes com osteoporose, ok? O terceiro erro, né, era um erro bobo, digamos assim, porque é um erro que não deveria acontecer, que é focar só no tratamento da droga, alendronato, é anabólico, é denosumab, e esquecer de otimizar e associar esse tratamento à suplementação de cálcio e de vitamina D. Né? A gente costuma dizer que o tratamento da osteoporose é um tripé, em que eu tenho a droga anti-osteoporose, eu tenho a suplementação de cálcio e eu tenho a vitamina D. A gente pode dizer até que é um quadripé, né? Porque entra a atividade física também, né? E aí o exercício físico ele ajuda no tratamento da osteoporose. Mas enfim, eu preciso associar ao meu tratamento suplementação de cálcio, suplementação de vitamina D. E olha só, todos os estudos com toda e qualquer droga, seja antirreabsortivo, seja anabólico, os pacientes incluídos no estudo e que tiveram eficácia na redução do risco de fratura estavam em suplementação de cálcio e de vitamina D. Então, o que eu posso dizer baseado em evidência é que essas drogas são eficazes em reduzir risco de fratura desde que o paciente esteja em suplementação de cálcio e vitamina D, porque era o perfil dos pacientes que foram analisados nesses estudos. Então, eu preciso fornecer. Se eu tenho um paciente que, por exemplo, está fazendo a droga, eu estou suspeitando que não está respondendo a droga, antes de você dizer que é falha, tem um dos critérios é você checar se a suplementação de cálcio e vitamina D está adequada. Porque se não tiver, talvez esse seja o motivo da provável falha. Né? Então é algo que deve fazer parte da minha orientação inicial e da minha reavaliação. Todo esse paciente volta para mim. Tá com suplementação de cálcio, tá com suplementação de vitamina D, né? E aí, suplementação de cálcio, o preferido é pela dieta. A gente já teve até uma live aqui que eu passei a live inteira falando de suplementação de cálcio, né? Mas é pela dieta, e aí geralmente você vai fazer 1.000 a 1.200. Algumas diretrizes dizem que se é osteoporose tem que ser 1.200 ao dia, preferível pela dieta. Não dá para ser pela dieta, aí você vai para os sais, carbonato, citrato, depender do paciente, depender do acesso. E suplementar a vitamina D, tendo o quê? O objetivo de manter níveis acima de 30. E mesmo naquele paciente, minha gente, tá ali 31, 32, 33, às vezes me perguntam, vale a pena iniciar uma dose de vitamina D? Vale uma dose de manutenção, nem que seja, se o paciente for fazer sal de cálcio, associado lá ao cálcio, mas que tem uma dose de manutenção para eu garantir que esses níveis vão se manter ali acima de 30. Quem me garante que hoje deu 31, mas na maioria dos dias não está dando abaixo de 30, se não tem flutuação? Né? Então, manter uma vitamina D aí, uma dose de manutenção, para garantir que ela fique ali sempre acima de 30. Tá? Então, não esqueça, não cometa esse erro. E lembre de, no retorno do paciente, sempre reavaliar se está adequado essas duas bases aí do tratamento, a suplementação de cálcio e a suplementação de vitamina D. Ok? Vamos para o quarto erro. O quarto erro, ele é super fácil de resolver. Certo? Que é o quê? A gente vê muito profissional não orientando corretamente o paciente na forma de usar o bisfosfonato oral. Bisfosfonato oral, principalmente alendronato, ainda é o tratamento mais utilizado para o diabetes. E veja, não é só questão de acesso não, ainda é um tratamento de primeira linha.
É você fazer um bisfosfonato mesmo, e pode ser um bisfosfonato oral, que a gente tem acesso, o paciente tem um acesso mais fácil no SUS. Não tá errado fazer alendronato de forma alguma, né? Porque tem droga mais cara que eu vou deixar o alendronato de lado. Então, muito paciente vai fazer. E aí, infelizmente, um erro frequente que a gente vê é o profissional de saúde não orientando adequadamente esse paciente a fazer uso desse bisfosfonato. Porque é um medicamento chato para a gente orientar o uso, né? Eu costumo dizer, para a gente entender porque é tanta frescurinha com ele, que o alendronato, eu digo muito aos meus residentes, o alendronato só precisa de uma desculpa para não ser absorvido no intestino. Só 1% da droga é absorvido, qualquer coisinha atrapalha. Então, por isso, primeira coisa, jejum. Né? Algumas fontes colocam 30 minutos de jejum, outros colocam 1 hora de jejum, mas enfim, que não seja menos de 30 minutos de jejum. O paciente tem que aguardar para poder se alimentar, certo? E aí, como é que ele vai tomar esse comprimido? Com água. Não pode ser suco, não pode ser chá, não pode ser café, não pode ser leite, tem que ser água. E aqui vem algo que o pessoal escorrega muito, né? Que é não lembrar o paciente que não pode ser com água mineral, tá? Eu fiz até um reel sobre isso, um vídeo sobre isso recentemente, e eu vi que o pessoal tem muito assim, e faz o quê? Não pode água mineral e vai tomar o quê? A gente aqui no Brasil tem muito esse costume de tomar água mineral. Os pacientes vão ter o costume de tomar água mineral. Então é importante a gente ter isso. Quando a gente vai ler uma diretriz aí internacional, o pessoal lá fora não tem tanto costume de tomar água mineral como a gente. É água da torneira lá na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então a gente tem que orientar o paciente que os minerais da água mineral, precipitam o alendronato, impede a absorção. Ele só quer uma desculpa para não ser absorvido. Então tem que orientar o paciente a ser água da torneira mesmo, não do jeito que tirou lá, né? Você vai ter que filtrar ou ferver a água, né? E aí tem muito cuidado na hora de explicar ao paciente. Eu já tive paciente que fervia a água mineral. Na verdade, hoje, eu tive um paciente assim, não é só um paciente, né? De vez em quando aparece. Não é ferver a água mineral, é ferver a água da torneira para ela se tornar potável. Já tive paciente que tomava água fervendo, saindo fumaça e tomava. Tem até isso, tem que explicar. Dependendo assim do grau de entendimento do paciente, olha, você vai botar na geladeira, esperar esfriar, né, para poder tomar. E se tiver filtro em casa, aí já resolveu, né? Que muita gente ainda, pelo menos aqui no Nordeste, ainda tem aqueles filtros de barro, né? Que aí já resolve. Tomar água de poço, de cisterna, aí resolve também, desde que não seja água mineral, certo? Então, jejum e água, que não pode ser mineral. Ainda falando da água, tem que ser um copo cheio de água. Não é 2 dedos de água, 3 dedos de água quando a gente toma outros comprimidos, não. Tem que ser o copo cheio. Por quê? Porque eu preciso garantir que esse comprimido chegue no estômago. Ele não pode ficar impactado no esôfago. Então, muita água para ele ir, né? Ter aquele dilúvio lá e leva esse comprimido para o estômago. Se ele impactar no esôfago, ele vai causar uma perfuração na mucosa do esôfago e tá feito o estrago, né? Então, esse comprimido tem que garantir que chegou no estômago. Também esse é o motivo de você orientar o paciente a, após a tomada, ficar em posição ereta, em posição ortostática. Ele não deve se inclinar, muito menos se deitar, né? Pelo menos aí 1 hora, 30 minutos a 1 hora, mas geralmente orienta 1 hora, para isso ser bem exagerado e ter perigo desse paciente se deitar, para também não ter o risco desse comprimido ficar ali no trajeto. Não, ele tem que seguir em frente para não ter perigo de causar lesão à mucosa gastrointestinal, principalmente a mucosa esofágica. Certo? Então, não pode. Isso tem que estar tudo escrito na receita, minha gente. Tá? Então, orienta o paciente não se deitar por uma hora, né? Fazer essas orientações ali, dá um tempinho, mas pelo menos você está garantindo o uso correto, diminuindo a chance de efeitos adversos até graves e aumentando a chance da medicação ser absorvida. E eu vou logo adiantar uma dúvida que pode ser que apareça aí, que me fazem muito, e se o paciente tomar purão, que tem que ser em jejum também? Aí me perguntam muito isso. Quem vai ser primeiro, o alendronato ou o purão? Lembre, de novo, vou repetir. A gente só precisa, o alendronato só porque é uma desculpa para não ser absorvido. E o alendronato, eu tô falando alendronato, mas serve para o isendronato também, tá, pessoal? Ele só é feito 1 vez por semana, minha gente. A levotiroxina é feita todo dia. Então, no dia do alendronato, toma o alendronato primeiro, meia hora depois ele toma a levotiroxina, meia hora depois ele come. Certo? Então, vamos fazer primeiro o alendronato, depois a levotiroxina. Mas se atrapalha a levotiroxina, atrapalhou um pouquinho naquele dia, só ele tem outros dias para tomar a levotiroxina dele. E a gente sabe que a meia-vida da levotiroxina é prolongada, né? Então precisa dizer isso em detalhes ao paciente para ele não relaxar.
Mas é bem diferente. Aí, o que o alendronato vai atrapalhar a levotiroxina não chega nem perto do que a levotiroxina vai atrapalhar o alendronato. Então, primeiro o alendronato, depois a levotiroxina. Ok? Então, esse seria, né, o quarto erro, que é não orientar bem o paciente quanto à tomada do bisfosfonato oral. Certo? E o quinto erro, que a gente ainda vê muito, é o bisfosfonato, seja oral, seja venoso, ser mantido por tempo prolongado, além do que é orientado pelas diretrizes. Então, eu atendi há 2, 3 meses mais ou menos, um paciente que estava há 20 anos usando o bisfosfonato oral, usando alendronato. Não dá, minha gente. Não dá para esse paciente estar aí usando há 20 anos o bisfosfonato oral. E óbvio, o que aconteceu com esse paciente? Quando eu fui olhar lá o fêmur dessa paciente, tinha uma fratura atípica, né? Que é o grande medo. Por que é que o bisfosfonato oral tem tempo limitado e tem a história do holiday, a história das férias? Exatamente para tentar diminuir os eventos adversos mais graves, como osteonecrose de mandíbula e principalmente fratura atípica, que é mais comum do que a osteonecrose de mandíbula. Né? Então eu preciso ter um tempo programado para o uso do bisfosfonato. Certo? Então, geralmente, como é que eu faço? Eu comecei meu bisfosfonato oral, alendronato ou risendronato. Já de cara, eu vou programar o uso aí em torno de 5 anos. Quando completar 5 anos, eu vou reavaliar o paciente, ver se há critério para holiday. O que é critério para holiday? A ausência de fratura e um T-score em todos os sítios que passou de osteoporose para osteopenia. Então, completou 5 anos bisfosfonato oral. Tá com esses critérios? Dou holiday. Holiday, férias, eu digo ao paciente, eu estou dando as férias, mas férias, infelizmente, sempre acabam. Então você vai dizer, ó, essas são as férias, a gente vai voltar. Voltou a perder massa óssea, sofreu uma fratura, reinicia o tratamento, certo? Já aquele paciente que não preencheu o critério, chega ali nos 5 anos, o T-score ainda, sei lá, na coluna ainda está menos 2,7, eu não vou parar, e aí eu estendo o tratamento por até mais 5 anos. Completando um tempo máximo de 10 anos. Então a gente pode, pelo menos no que a gente tem atualmente de evidência, considerar o limite do bisfosfonato oral contínuo 10 anos. E aí chegou no 10 anos, independente do T-score, independente de fratura, você vai parar, fazer um holiday e depois pode reiniciar ou com bisfosfonato mesmo ou com outra classe de droga. Então o bisfosfonato oral eu vou fazer por no máximo 10 anos. O venoso, isso cai para 6 anos. Então, o oral vai até o máximo 10 anos, o venoso 6 anos. Isso é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque falta estudos para avaliar risco-benefício de se manter o bisfosfonato por mais de 10 anos. Então, eu dei um exemplo de uma paciente usando 20 anos aí talvez já seja demais, mas será que daria para a gente manter até 15? A gente não tem estudo dizendo nem que sim, nem que não. Eu não posso me basear num paciente que eu atendi para dizer não pode fazer para ninguém. Né? Mas a orientação atual das diretrizes faz até 10 anos, se for oral até 6 anos, se for venoso. Pelo risco de fratura típica é melhor dar uma pausa. E quer queira, quer não, a gente sabe que o bisfosfonato tem um efeito residual. Né? Então dá ali para a gente parar e ficar acompanhando esse paciente. Então parem, pelo menos no que a gente tem atualmente. Se surgir um estudo depois dizendo, não, minha gente, é arriscado demais parar, mantém por mais, sei lá, 3, 5 anos. Aí vamos mudar a conduta, mas por enquanto não temos. Então, por enquanto, a recomendação é 10 anos de oral e 6 anos do ácido zolendrônico, que é o venoso, certo? Vamos evitar tempo prolongado, porque parece que o risco supera o benefício. Parece. Eu preciso de evidência para bater o martelo. Então eu digo que é um erro, mas assim, é um erro que eu não tenho nem evidência para dizer que você está errado, né? Não é bem assim. Mas vamos ter esse cuidado. A orientação é ter um tempo máximo de uso, deixa. Não é porque às vezes, por exemplo, essa paciente que usava há 20 anos, ela tinha critério de suspensão há anos. Fazia anos que ela estava em osteopenia e nunca tinha tido uma fratura na vida. Ou seja, pelo que a gente avaliou, lá há 20 anos, quando ela começou, ela nem tinha indicação de fazer por 10. Provavelmente com 5 anos ela já podia ter parado. Né? Aí usou por 20. Então, calma. Se é um paciente de muito alto risco, que você está até com medo, até justifica você ficar ali na dúvida na hora de suspender com 10 anos.
Mas, às vezes, tem paciente que não tem indicação e tá lá, aí mantém. Passa dos 5, paciente já com osteopenia, sem fratura nenhuma, 6, 7, 8 anos, já era para ter parado, já era para ter dado a pausa. Pelo menos é o que a gente tem à luz das evidências atuais. Então, cuidado, galera, não vamos fazer tempo além do necessário do bisfosfonato. Existem riscos associados e o risco é grave, né? A fratura atípica é algo que cai uma lágrima quando vem um residente com um raio-x. Eu acho uma fratura atípica que já começa a cair uma lágrima, né? Porque é algo que requer cuidado, o paciente tem que ficar em repouso, para o bisfosfonato, vai para uma cirurgia, volta uma haste, não pode mais usar bisfosfonato, não pode usar denosumab, aí só pode usar anabólico só pode usar por um tempo curto, e você fica depois olhando para a cara do paciente, se ele tiver indicação ainda de usar, né? Então, é algo que a gente quer evitar, vamos aí sempre pesando o nosso tratamento, não deixar de fazer um tratamento mais intensivo para quem precisa e não fazer tratamento intensivo demais por tempo prolongado demais para quem não precisa. Porque aí a gente sempre tem em mente risco-benefício, a gente tem que estar sempre equilibrando essa balança ao longo do acompanhamento do nosso paciente, seja com osteoporose, seja com qualquer doença crônica. Certo? Então é isso, pessoal. Esses eram os erros, né? Não fazer busca ativa de fratura vertebral, não estratificar o risco do meu paciente com osteoporose, não associar cálcio e vitamina D ao tratamento para osteoporose, não orientar direito o uso do bisfosfonato oral e fazer o bisfosfonato por tempo prolongado em pacientes que não precisavam fazer por esse tempo prolongado. Certo? Então, claro que tem mais, né? Eu até pensei, vou falar um outro erro que a gente tem visto atualmente, é o pessoal suspendendo denosumab por aí, sem fazer nada depois, né? Por exemplo, como me relataram agora, uma colega médica iniciou denosumab para o paciente, 3 anos depois do uso, a massa óssea melhorou, o colega parou o denosumab, não mandou fazer nada depois, e a paciente fraturou, fez fratura múltipla vertebral. Né? Então a gente sabe que quando para sem fazer nada depois, sem fazer bisfosfonato depois, tem fratura vertebral, não pode, enfim. Né? Era outra coisa mas depois eu faço uma live só sobre denosumab, porque aí isso é um assunto que rende. Então eu achei melhor deixar para uma outra oportunidade, porque senão seria os 30 minutos falando disso. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, pode perguntar, certo? Estou aqui para ajudá-los a esclarecer. Gabi, estou vendo a pergunta. Estou tentando ver aqui algumas perguntas anteriores de novo. Assim, eu não consigo acompanhar porque vocês estão perguntando enquanto eu estou falando. É impossível. Não tenho como falar aqui todo um raciocínio, toda uma sequência lógica e ficar vendo o que vocês estão perguntando. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, perguntou antes que passou, pode perguntar aí. Então, o Gabi está perguntando o tempo de duração do holiday, né? Do drug holiday. O tempo de duração, de uma forma geral, é tida como no máximo 5 anos. Certo? Você não vai passar de 5 anos. Geralmente, você vai conseguir ali uma média de 2 a 4 anos de paciente sem a medicação, podendo chegar até 5 anos. Dificilmente ele vai voltar a medicação no primeiro ano. Se voltar no primeiro ano, deve ter alguma coisa errada. Tem uma causa secundária aí que você nem diagnosticou e deixou passar. Né? Mas, no máximo, 5 anos e vai acompanhando ali o paciente, ver se está tendo fratura, fazendo busca ativa de fratura vertebral, para saber se está tendo fratura ou não, e a densitometria óssea para ver se está tendo perda de massa óssea ou não. Teve algum critério, perdeu massa óssea, teve fratura, que você não quer que ele tenha fratura, na verdade, né? O ideal é você parar o holiday assim que notar a perda de massa óssea para esse paciente nem ter a fratura. Porque ter fratura já é um problema mais que você está tendo, porque você não é a intenção ele fraturar no holiday, mas se fraturar, você para. O drug holiday é a mesma duração para o oral e para o venoso. Agora, geralmente, o holiday demora mais com ácido alendrônico, que é o venoso, do que com alendronato e risendronato, né? Por quê? Porque o efeito residual do ácido alendrônico é maior do que o alendronato, o efeito residual do alendronato é maior do que o risendronato. E isso do alendronato tem efeito residual maior do que o risendronato é importante na hora da gente indicar o tratamento também, tá? Porque isso é uma vantagem do alendronato. Porque quando a gente começa a tratar a osteoporose, minha gente, a gente vai ter que começar a pensar no futuro. Já vê a idade do paciente, as comorbidades. Não, esse paciente tem pouca comorbidade, vai viver muito, é novo ainda. Você já tem que ir pensando no futuro. Quanto mais tempo de holiday, melhor você está ganhando tempo. Né? Então, o alendronato tem essa vantagem de você já esperar que vai ser um tempo de holiday maior do que com o risendronato. Certo? A Alencar está perguntando quanto ao bloqueador de bomba de próton, eu acho, né? Você está perguntando em relação a quê? Ao jejum.
Aí é outra bronca, né? Teoricamente vai ser alendronato, meia hora depois a levotiroxina, meia hora depois o inibidor de bomba de próton. Aí neste caso, que aí já começa a acumular muita medicação, você já tem que começar a pensar em algumas estratégias. Né? Por exemplo, eu vi até alguém perguntando aqui teve essa pergunta do Ribelsus, né? Oral, né? Que não vai poder, nem o alendronato vai atrapalhar ele e ela vai atrapalhar o alendronato. Daí usa levotiroxina também. Enfim, se usa levotiroxina nessas situações, você tem que começar a pensar se não é o caso de fazer aquele esquema bedtime de levotiroxina. Né? É melhor ele tomar bedtime antes de dormir e você tentar controlar assim, do que ele ter um monte de medicação que precisa de jejum. Certo? Em relação a semoral, se usar com alendronato, vai permanecer a mesma lógica da levotiroxina. Vai ser primeiro o alendronato, depois a sema, e o paciente vai ficar de jejum esse tempo todo esperando para comer. Né? Então aí você decide se no paciente que faz alendronato oral, não é melhor fazer a sema subcutânea para evitar esse problema. Você tem que começar a lançar mão de estratégias. Ou até mesmo, não, eu acho que semoral é melhor para ele, vamos ver se faz o ácido alendrônico, substitui. Né? Você vai ver com o paciente, vai ver aí se vai rolar ou se não vai rolar fazer essa espera toda de jejum. Certo? Então temos que partir para a estratégia. Se usa 3 drogas, precisa de jejum, uma é levotiroxina, eu acho que uma estratégia boa é tentar jogar a levotiroxina para bedtime. Certo? Nanda colocou aqui, acho que é um caso, paciente de 54 anos, diabetes tipo 2, sem outros fatores de risco, sem osteoporose, sem osteopenia. Teve correção cirúrgica de pé de Charcot há 8 semanas, sem calo ósseo. Teria indicação de bisfosfonato prolia? Não conheço nenhuma indicação, paciente sem osteoporose, sem osteopenia, por essa indicação de fazer bisfosfonato ou denosumab, não. Tem uma pessoa aqui que botou outra estratégia de colocar a levotiroxina 2 horas após o café. Ok, são estratégias. O que importa é que o TSH, no final das contas, fique controlado. Certo? Então, dá sim pra gente mudar aí o horário e tentar outras estratégias para essa levotiroxina. Qualquer coisa, eu vou precisar de dose maior de levotiroxina. Ok, mas é a dose, sem aquela interferência, você precisa de uma dose menor, tem a interferência, é o que tem para hoje, faz uma dose maior. Controlou o TSH? Então tá ótimo. Então, lança a mão dessas estratégias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mais alguma outra dúvida. Pode perguntar, tá, pessoal? Temos uma... Eita, já é quase 40, mas a gente tem um tempinho ainda para falar com vocês. Jacqueline perguntando tempo de orientação da levotiroxina. Da bedtime é na hora de dormir, Jacqueline. O paciente tá na hora de dormir, ele toma, né? Ele tomou, ele já foi dormir, ele não vai comer durante todo o período noturno. Ver se tem mais alguma dúvida. Então, Adriana, vai primeiro o alendronato, sabe? Sempre lembrar, o alendronato só quer uma desculpa para não ser absorvido. Certo? Uma medicação que você faz todo dia, um dia que atrapalhe, ok. Uma medicação que é uma vez por semana e que ainda é toda uma confusão. Para você conseguir que seja absorvido por cento da droga, é melhor priorizar a droga que é mais complicada. Certo? Ana está perguntando de quanto e quanto tempo solicita densitometria. Depende do caso, depende do paciente, depende se é osteoporose, depende se é osteopenia, depende se está respondendo ao tratamento, se está respondendo mais ou menos. Então isso é tudo relativo. De uma forma geral, se fala osteoporose de ano em ano, osteopenia de 2 em 2 anos, outras diretrizes já colocam com tempo maior osteopenia. Isso é tudo relativo. Né? Eu comecei a tratar meu paciente com osteoporose, pedi um exame daqui a 1 ano. Paciente está bem, respondendo ao bisfosfonato, não preciso pedir com outro ano, eu posso espaçar isso para 2 anos. Eu pedi daqui a 1 ano e estou na dúvida, parece que não teve a resposta que eu esperava, você ficou na dúvida. Então repita com 1 ano, certo? Não depende da resposta também, depende de cada caso, depende de cada paciente. Agora, vai ser mais frequente na osteoporose e vai ser, obviamente, menos frequente na osteopenia, mas não tem uma resposta pronta que vai ser igual e se adequar a todos os pacientes, não. Certo? Uma pergunta. Paciente de 54 anos, pós-bariátrica, osteoporose. Qual melhor, alendronato ou outro? Outro, ácido alendrônico. Certo? Paciente pós-bariátrica, de novo, bisfosfonato oral só quer a desculpa para não ser absorvida. Ainda vem um fator a mais que é a anastomose ali, que você não quer que o bisfosfonato cause nenhuma perfuração naquela anastomose. Então a orientação é pós-bariátrico, você já parte direto para o ácido alendrônico, fazer venoso é mais garantia de absorção, é mais garantia de segurança. Então a indicação atual é
ácido zoledrônico para paciente pós-bariátrico, certo? Ciara está perguntando, algum sentido acrescentar vitamina K2 e magnésio na suplementação? Veja, sentido fisiológico, se você for olhar a fisiologia, é lindo, né? De que parece que talvez tenha algo ali, mas a gente não tem evidência ainda suficiente para fazer essa orientação. A gente não sabe o futuro, né? Existe até alguns dados promissores para isso, enfim, mas a gente tem que aguardar. Tá? Ainda não existe a orientação de eu fazer K2, de eu fazer magnésio. Inclusive, essas suplementações que chegam às vezes do laboratório, eu nem olho para aquilo ali. Digo, enquanto eu não tiver evidência, eu não vou entupir ainda mais coisa. O meu paciente já está entupido de coisa. É mais magnésio, K2. Não, calma, vamos ver se tem evidência. Se aquilo dali não estou dando nada para ele. Ou fazendo ele até gastar mais, às vezes. Então, eu ainda não prescrevo, mas aguardar nova evidência. Pode ser que daqui a um tempo a gente esteja vendo que, não, é excelente, maravilhoso. Mas, gente, a gente tem dúvida se a vitamina D ajuda na prevenção do risco de fratura, e daqui para que a gente tenha uma evidência melhor com vitamina K2 e com magnésio, vai demorar, né? Eu acho que vai demorar. Então fisiologicamente, faria sentido, mas do ponto de vista prático, quando vai para a medicina baseada em evidências, a gente ainda não tem dados suficientes para indicar o uso, certo? Paulo fez uma pergunta que daria 1 hora de live. Ele perguntou, qual a melhor opção para osteoporose em paciente em insuficiência renal? A melhor opção para osteoporose para paciente com insuficiência renal é ele ter um nefro acompanhando e fazer o controle mineral dele. É controlar os níveis de cálcio, os níveis de PTH, os níveis de fósforo, os níveis de vitamina D. Certo? Se é um paciente que tem osteoporose citométrica sem fratura, o paciente já fica mais tranquilo. E mesmo que tenha tido uma fratura, tá tudo bagunçado, a conduta inicial é organizar tudo. Então não é nem o endócrino que vai fazer isso, né? É o nefro mesmo que vai ali controlar, deixar o PTH no nível que tem que estar, o fósforo no nível que tem que estar, tudo certinho. Porque veja, a maioria das drogas a gente não pode fazer, e mesmo o denosumab que a gente pode fazer, isso não quer dizer que a gente deve fazer. Por quê? Porque a gente tem pouco estudo com denosumab em pacientes renais crônicos, né? O grupo de pacientes no Freedom, que foi o estudo pivotal do denosumab, é muito pequeno. A gente sabe que o risco de hipocalcemia é muito maior se você fizer denosumab no paciente, principalmente se for um paciente dialítico, né? E se você imagina o seguinte, se você faz denosumab, começou o denosumab, quando se parar em algum momento, você tem que fazer bisfosfonato depois. Como é que você vai fazer isso em um paciente renal crônico? Comecei o denosumab, aí sei lá, o paciente chegou e disse, tem mais dinheiro para comprar? Não, passa outro. Não posso passar. E o que é que vai acontecer quando eu passar o denosumab no paciente renal crônico? Será que vai ter fratura múltipla de vértebra? Será que vai ser mais grave do paciente que não é renal crônico? Não sei. Então se é um paciente avaliado junto com o nefro, parte mineral toda direitinha, tá fraturando, você afastou outras causas, como doença dinâmica óssea, por exemplo, e tá fraturando, aí você pode considerar o denosumab. Né? Mas vai fazer com 1000 pés atrás, porque tem todas essas questões que eu falei. Certo? Então, na maioria dos pacientes com osteoporose, doença renal crônica, é o controle mineral da doença, não vai ser nenhuma droga que vai fazer, não. Certo? E aí vai avaliar caso a caso. Bem, pessoal, é isso. Né? Já aqui vai dar 45 minutos de live. A gente pode até pensar em fazer depois, até convidar alguém da nefro, né? Vou ter uma ideia pra gente fazer uma live depois só falando da osteoporose renal crônico. A gente bater uma bola aqui junto com o pessoal da nefro. Mas enfim, é isso. Gostaria de agradecer a todos aí que participaram da live. Né? Então são 5 errinhos. Se alguém cometer algum erro, vamos tentar ajustar aí as coisas pra a gente não ter não cometer esse erro. São coisas que dá pra gente resolver, que são simples, né? Não escolhi nenhum erro do outro mundo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Acho que vai ser uma live conjunta, eu e o Luciano, né? Vai ver aí, vai divulgar depois. Ok? Abraço e obrigado pela presença. Boa noite.